passa pela educação. Qual o significado dessa premissa? O que a gente percebe é que tanto pobre como rico sofre nessa sociedade. Então, a gente tem que construir um mundo mais humano. Entre as pessoas tem que ter um respeito maior. E eu acho que a única que pode fazer isso é a verdadeira educação. É aquela educação que ocorre não só na escola, mas ela quase começa na escola, ela ocorre em todos os lugares, na rua, na casa da pessoa, na comunidade da pessoa. É lógico que eu estou falando de uma educação que extrapola as paredes, que vai para além das paredes. Então, tudo interessa. É aquela educação que fala para nós assim, quando um direito humano não é respeitado, não é atendido, tem trabalho, tem coisa errada, tem muito a fazer ainda. Eu estou falando de uma educação que é processo. A escola ajuda muito nesse processo. Só que a escola acaba. E a pessoa que passa por ela não tem que ser preparada para o trabalho, não tem que ser preparada para a cidadania. A cidadania tem que ser vivida já, desde já, no dia a dia. Então, chega de escola, preparar para não ser cidadão amanhã. A escola tem que fazer atividades para que o aluno seja cidadão desde já. Então, quando eu defendo a escola, eu defendo que as orientações federais, estaduais, municipais, a gente tem que saber delas, só que na hora que a gente vai decidir quais os conteúdos para a gente dar conta disso, o aluno é a peça fundamental. O aluno real e concreto. O aluno que vive lá numa casinha em cima do esgoto, que vê a água passando embaixo. Eu acho que o que pode salvar a educação e a humanidade é uma escuta fina, apurada, porque através dessa escuta fina e apurada, nós podemos mudar a nossa relação e a nossa prática. Viver com o outro, construir coisas com o outro, pode ser muito agradável quando existe essa escuta fina. Quando não tem essa escuta, é mais difícil, porque às vezes uma pessoa está pensando uma coisa e a gente está imaginando que ela está pensando outra. Então, a formação inicial nossa prepara o professor para trabalhar o aluno do seu imaginário, não o aluno real e concreto lá da comunidade. Você acha que isso ainda existe? Em nenhum momento Ainda predomina no mundo inteiro, nas escolas públicas e nas escolas particulares. Na realidade, eu acho que tanto professores como os alunos sofrem muito dentro das escolas. Por quê? Porque o mundo do aluno não entra dentro da escola, ele não pode ser ele e construir a partir daquilo que ele é. E o professor também está engessado. Você está entendendo? Pela Secretaria da Educação, pelo Ministério Público, pela direção, está engessado, está engessado. Então, não é uma relação horizontal de iguais. E qualquer relação que não seja horizontal de iguais é uma relação que é prejudicial para os dois lados. Para os dois lados. Então, na medida que o professor recebe o aluno do jeito que ele é e começa a construir com esse aluno a partir da sua realidade,
a escola vai ganhar sentido para o aluno e vai ganhar sentido para o professor. E ser professor seria uma festa. E lá, aluno, também uma festa. Agora, vai perguntar para o aluno se é uma festa lá na escola dele. Vai perguntar para o professor. A gente vê lamúria, lamúria, lamúria. Eu comecei a namorar com meu marido e eu estava na Campos Sales. E aí um dia o meu, então, acho que já era noivo nessa época, foi me levar alguma coisa na escola, e a escola muito aberta, democrática, ele entrou e saía já passando pelo corredor da escola, o Brás estava saindo da sala dele e encontrou, e eu já tinha, acho que não lembro por qual motivo, eu ainda era professora, comentado com o Brás, né? Aí o Brás fez assim, posso falar com você um instantinho? Aí eu estava de aliança, foi isso, e o Brás tinha feito alguma pergunta. E o Brás era muito sarrista, brincalhão em alguns momentos, né? E aí ele falou assim, você é o noivo da Sandra? E aí o Brás, ele disse assim, sou. Eu falei assim, acho que o Brás vai brigar, né? Achar ruim uma pessoa da relação íntima nossa dentro da escola. O Brás disse assim, como você é bonito, parabéns. Eu fiquei olhando assim para ele. E assim passaram-se os anos, né? 20 anos depois, a Arlete morre, e no dia do velório da Arlete, eu cheguei com o meu marido e o Brás disse assim, ai, Robson, abraçou e disse assim, você continua bonito. Então, assim, o Brás tem essas coisas assim. E, né, voltando a essa questão, os filhos nasceram e eu voltei à escola, né, não disse isso, o meu mestrado é em semiótica, que é da área da educação, eu trato das lideranças comunitárias e o Brás é um dos personagens desse mestrado. Talvez por isso eu fale sobre vida do Brás, com uma certa propriedade também, né? Eu sou uma estudiosa da bibliografia dele, tenho esse olhar e vou ter eternamente, né? Eu tenho uma ótica dessa vida do Brás, que talvez nem seja tão fidedigna assim, mas eu tenho esse meu olhar também enquanto pesquisadora. E, enfim, aí ele faz isso, né, com essas pessoas. Eu acho que eu devo esse meu olhar de crença nos homens, né, de justiça a ele, porque não tinha sexo, não tinha idade, não tinha gênero. O Brás não acredita que uma pessoa precisa ter esse conhecimento, essa escolarização, esse conhecimento verticalizado para poder ensinar conhecimentos sobre a vida, né? Sobre o mundo. Ele rompe, ele traz essa coisa da pedagogia inovadora. Um dia me perguntaram numa entrevista, você está certa? Como é que você assegura que na escola existe uma pedagogia inovadora? Eu digo assim, a partir do rompimento das relações de poder com a aprendizagem, né? Quando você tira dentro dos salões de aprendizagem, que é o que acontece na escola, a área de formação do professor, né, para a relação com do ensino-aprendizagem dele, você rompeu. Né? E isso está assegurado lá. Então, o Brás tinha isso muito forte dentro dele. Eu acho que foi o maior motivador dele nessa questão toda, é essa. E você traz isso, você leva isso para a sua vida inteira, né? O vínculo afetivo, essa relação, quem ensina aprende também. Como é que se operacionaliza isso? Isso é muito bonito de falar, é muito fácil de falar. Fazer não é fácil. E a Campos Sales consegue hoje fazer isso com uma certa tranquilidade, com um trânsito bacana. Como? Vivendo. E essa vivência é real. Lá no Campos Sales é uma festa? Ou foi? Havia festa? Muito mais uma festa. E eu vou te dar um exemplo. Tinha um professor chamado Éder, professor de matemática, está lá ainda. Esse professor, dentro da escola, era um esteio, um pé de boi.
E o cara estava sempre contente, tinha proposta, falava com entusiasmo, de cabeça levantada. Quando ele ia embora da escola, eu vinha do almoço, porque ele fazia jeito depois do horário, então dava tempo de eu almoçar e vim. Eu vi o professor Éder saindo da escola de cabeça baixa. O cara parecia que ia para o matadouro. E eu via ele e eu falava, meu Deus, o que acontece com ele quando sai? Aí um dia eu perguntei, ô Éder, por que quando eu vejo você dentro da escola, você está alegre, você é solução, você é entusiasmado, e quando você vai embora que parece que está indo para um matadouro? Falou, Braz, eu dou aula numa outra escola de outra rede. Tudo que eu vivo aqui, lá eu não vivo nada disso. É a escola que eu tive que me esvaziar para me sentir bem nesse projeto. Lá eu tenho que continuar, porque lá eu estou sozinho. Sozinho com a turma. Lá ele está dentro do salão com mais 2 professores. E 3 vezes mais alunos que uma sala tradicional. Então, o sonho dele era aumentar a jornada dele ali na escola Campos Sales, para ele largar a escola lá. Porque lá no Campos Sales ele vivia. E lá na outra, não. Aí é o seguinte: você pode perguntar, tem alguém que fica descontente na escola? Tem, por um certo tempo. Por um certo tempo. Aí chega uma hora, ele percebe que não dá murro para continuar a ser idiota, e ele quer continuar, ele vai embora ser feliz na outra escola. Só que ele não vai ser feliz. Porque o problema é outro. Você está entendendo? O problema é. Você já pensou a riqueza que é uma escola? Você já pensou quantos alunos, quantas realidades? Você já pensou quantos professores? Você já pensou tem diretor, tem coordenador? Se eles se vivessem como irmão, sabendo que tem que passar entusiasmo junto para os alunos. Hoje a escola usa alunos. Hoje, coordenadora pedagógica A tem o grupo dela dentro da escola, B tem o grupo dela para sustentar, o diretor, para não ficar atrás, tem o grupo dele, e um diferente do outro. Então, dentro do Campos Sales, depois de um período que eu estava lá, não existia mais de ser de grupo, existia parceiros naquelas ideias. Tudo passa pela educação, escola como centro de liderança, autonomia, responsabilidade e solidariedade. Então, lá começou um sistema ético que hoje está presente na comunidade. Inclusive, hoje, eu dou oficina de ética dos equipamentos das comunidades, com base nesses 3 princípios: autonomia, responsabilidade e solidariedade. Por quê? Porque a gente quer que esses princípios perpassem por todo o Heliópolis. E a gente quer fazer de Heliópolis um bairro totalmente diferente, porque uma solidariedade maior já tem. A gente percebe isso. Só que tem muitos problemas. E quando a gente fala de bairro educador, significa construir uma consciência comunitária para cobrar do poder público que ele faça a parte dele, para cobrar de certas pessoas que elas façam, de certas não, de todas as pessoas que vivem na comunidade, que elas também façam a parte delas. Eu acho que a educação deve trazer para a pessoa humana, a formação humana deve trazer
essa espécie de querer ser, de querer se engajar, se envolver profundamente com algo maior, né, do que ele. Às vezes é uma ideia, às vezes é um idealismo, um ideal, né? Às vezes enfim, uma crença, um projeto. Diz o pensador lá o seguinte, que todos nós, estruturalmente, temos um anseio de ser parte, de pertencer a, no sentido de partilhar, compartilhar a própria vida, a própria existência com algo maior, significativo, que dê fundamento orientador para a existência, para a vida toda ela, né? E a educação que não consegue fazer isso com o aluno, inclusive com a escola, se a escola não tiver isso, se a escola não consistir num ente altamente rico de significado, de projetos humanos fortes para envolver a turma, todo mundo, professor, todo mundo, num diálogo tanto interno quanto uma abertura para o diálogo com o mundo do entorno, essa escola falhou, ela não é uma escola real, como acontece na maioria das escolas, na minha opinião. E as escolas do Estado, as escolas oficiais, o grande falha é isso, elas não têm uma consistência enquanto um ente rico e significativo, diferenciado como a escola deve ser. Pois bem, eu tenho a impressão que o Brás consegue realizar isso. Na luta dele, ele conseguiu configurar um ambiente que envolvia as pessoas, envolvia os alunos, envolvia os pais de alunos, envolvia o professor num diálogo interno, no interior da escola, que dava um clima educativo e rico, mas também essa escola abria-se para um diálogo e conseguia, vamos dizer, se efetivar como sujeito de posição, né, líder no ambiente comunitário. No final das contas, é a construção da comunidade, que é uma expressão riquíssima em significado. A comunidade é um negócio riquíssimo, não temos tempo aqui para analisar o sentido da comunidade, no sentido antropológico do termo, porque é a coisa mais rara e, entretanto, seria o capital mais rico da humanidade. Isso é dito até rico no sentido econômico. O Amartya Sen, que é um prêmio Nobel de Economia, ele fala da riqueza que existe na comunidade. Na nação que não tem comunidades, portanto, que envolve amizade, confiança, laços, vínculos fortes entre si, essa nação é pobre, né? Agora, é o que acontece isso, você tem uma nação tocada né, pela força do capital, do interesse, do lucro, não é verdade? Do pragmatismo, do lucro, da ciência e tecnologia para produzir e para fazer coisas, ou entender coisas, de coisas, de objetos, explicar coisas e tal, mas esquece o homem, o ser humano, você está pobre. Parece que não, mas não é. Você produz PIB, mas você não produz gente, né? Então, mas o Brás, ele fazia gente acontecer, na minha opinião. Brás, eu lembro de um bairro que a gente sonhava lá atrás, de um Heliópolis, né, que pudesse se emancipar através das suas lideranças. E eu lembro isso como um sonho assim tão seu, tão seu. Eu lembro de você acreditando tanto e eu lembro que eu não conseguia entender nada do que você estava falando. E hoje eu vejo esse Heliópolis acontecido, mas eu não consigo pensar nesse acontecimento sem as suas ações. Eu consigo ver, quando eu ando naquelas terras todas, eu só consigo pensar na sua mão, naquilo que você idealizou, no seu trabalho enquanto educador, nesse teu sonho que você sonhou
tão grande, tão grande, tão grande. Eu sei quantas pessoas estiveram junto com você. Aliás, acho que eu nem sei, né? Não estava junto nesse processo, mas só a não ser na escuta, né? E naquilo que eu via. Então, assim, que feito gigantesco. Eu sei que você não espera reconhecimentos em relação a essa questão, mas eu sei que eu era aquela pessoinha bem pequenininha que estava lá escutando tudo aquilo, achando que era devaneios ilimitados, assim, muitos devaneios. Mas hoje eu tô lá e, assim, tudo que eu vejo com essa grandiosidade toda da Unas, principalmente, e de tantos equipamentos, eu me lembro que era isso que você falava. Eu me lembro de tudo.